Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita, série esta promovida pela Associação Espírita Teresa d'Ávila e que tem como objetivo trazer reflexões, comentários de artigos de cunho moral que estão contidos nos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje é a terceira e última parte do artigo, aliás, dois artigos, Robinson Crusoe Espírita. Nós, nas duas primeiras partes, vimos alguns aspectos bem interessantes, alguns símbolos dos naufrágios, da ilha, né, de todos os gestos e atitudes que o Robinson tomou do começo do arrependimento, que em princípio ele não entendia que arrependimento era esse, né? E agora nós estaremos falando sobre os momentos finais, mas sem contar o final, é claro, nem senão... dá muito spoiler, senão perde a graça para a leitura de vocês. E para isso estamos novamente aqui com os companheiros Henrique Miranda e Sônia Hoffmann. Né? Vamos deixar o Henrique hoje. Olá, Henrique Miranda. Olá, olha que, nossa senhora, que honra. Muito bom mesmo. Olá, Eduardo. Olá, Sônia. Olá a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa terceira parte, a gente vai alongando e num ótimo sentido, porque realmente existem muitos ensinamentos que a gente pode tirar da literatura universal, de todos os livros que estão aí ao nosso alcance. Eu fiquei pensando durante essa semana, se nós estivéssemos com Moby Dick nas mãos, eu acho que a gente ia fazer assim uns 30, 40 programas, porque Moby Dick, o que tem de informação ali é maravilhoso. Então, não se furte a ler as obras da literatura universal, porque você só tem a ganhar. E nós estamos, então, estudando aqui o Robinson Crusoe, e eu queria dar bom dia, que já pegando esse momento, eu não posso, eu tenho que aproveitar os meus 15 minutos de fama, e dando bom dia para a Sônia Hoffmann. Olá, Henrique, olá, Eduardo, olá a todos os nossos companheiros. Estamos aqui novamente para conversarmos não apenas sobre o próprio livro, mas fazermos uma interpretação com a fundamentação espírita e não estamos fixados àquilo que está narrado nos dois artigos da Revista Espírita. Ou seja, nós estamos acrescentando outras questões para além daquelas, porque seria muito tranquilo nós virmos aqui e conversarmos com vocês acerca daquele material que consta no artigo, mas para isso nós estamos incentivando vocês a irem lá, porque são outros aspectos que estão sendo abordados e que se encontram na obra mais aprofundada, que foi publicada somente na Inglaterra e em um determinado período. Nós estamos aqui trazendo outros aspectos que nós fomos, com a leitura, e retirando. E é claro que existem outros, muitos outros mais. Aqui são pequenos extratos que nós podemos trazer, mas há toda uma relação que Robinson vai estabelecendo com a natureza, vai estabelecendo com os animais, vai estabelecendo especialmente com ele mesmo, e vai estabelecendo com a própria questão do trabalho. Então, quando ele constrói e coloca lá uma cruz e vai marcando, ele já não tinha mais a tinta para escrever seu diário, ele vai marcando naquele local, e a cada dia ele vai fazendo marcações de semana, de dia, de semana, de mês, enfim, para ele saber como é que ele faz.
toda a modificação da indumentária dele, a relação que ele vai tendo com tudo isso, e se mantendo consciente de que ele jamais pensou em saber fazer o que ele estava fazendo, e sempre com o entendimento que aquele evangelho, que aquela Bíblia que ele estava lendo e que ele vinha estudando, o quanto estava despertando nele essas questões de moralização espiritual e percebendo o quanto ele estava sendo intuído, ajudado, amparado, assistido e, mais do que isso, confortado. Ele estava se sentindo confortável. Muito bom, muito bom. Essa observação é fantástica, Sônia. Mesmo porque ele, pelo tempo que ele já estava ficando ali, ele não estava tendo perspectiva de sair. Então, ele precisava de algo mais em sua vida do que simplesmente ter recursos para sobreviver. Uhum. Isso não seria suficiente, né? Ele precisava de recursos para sobreviver em corpo e em espírito também. Exatamente. E aí que entra, então, a história que a gente ficou de contar hoje, nessa terceira parte, e eu sugiro que aquele que está chegando hoje, está entrando na parte 3, nos acompanhe, por favor, que vai ser bem interessante. Mas não deixe de assistir a parte 1 e 2, porque elas se interligam. A gente está contando a história, a gente está construindo essa ideia maravilhosa de Robinson Crusoe espírita. Mas como o Eduardo, o Eduardo estava a dizer, um propósito, motivo. Na primeira parte, em que ele chega e tenta reconhecer, entender o que está acontecendo, antes do sonho, e quem assistiu a segunda parte vai então entender o sonho, ele quer sair da ilha desesperadamente. E ele vê uma árvore imensa, imensa, e ele percebe que dali ele pode construir um barco grande que possa enfrentar o oceano. Ele corta e começa a fazer com técnicas, inclusive, que ele aprendeu com os indígenas, né, que teve no Brasil. Bom, ele começa a construir o barco e ele vai construindo. É um trabalho hercúleo, muito difícil, e consome semanas. Já estava consumindo 1 mês, 2 meses, e ele percebe que ele nunca irá conseguir tirar aquele barco dali. Apesar, ele calcula, ele consegue até ver o mar, ele consegue perceber assim algum caminho viável para rolar o barco até lá, mas ele vê que é impossível. Ele não iria nunca movimentar o barco até o mar, mas ele continua o trabalho. Ele continua e leva meses, muitos meses, conclui o barco, e a gente pensa o seguinte, por que ele continua a fazer o trabalho? Ele ia ficar preso ali, não tem jeito, mas ele não estava preso. Já era um prenúncio de que aquele trabalho era uma libertação, era uma ocupação útil. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Então, para manter a sanidade, para ele se manter ocupado, fazendo algo que até desse esperança, ele continuou a fazer o trabalho do barco. Sim, porque ele poderia ficar dormindo, ele poderia ficar ali sem fazer absolutamente nada, mas ele tinha toda uma programação do que ele iria fazer durante o dia. Então, ele tinha horas de leitura, ele tinha horas de estudo, ele tinha hora para alimentação, ele tinha a hora do descanso, mas ele tinha a hora do trabalho. Exatamente. Da ação, né? E aquele barco, apesar de não ter tirado ele da ilha, não ter movimentado, depois ele vai até construir um outro barco que vai fazer com que ele reconheça a ilha. Mas, apesar desse barco não se movimentar, esse barco movimentou ele. Né? Todo o estímulo interno dele, a organização mental. Então, ele conseguiu estar ativo, mesmo
não conseguindo o intento de movimentar-se externamente. E isso é muito importante para todos nós. Agora, Sônia, o Henrique falou ali que ele construiu um barco menor para conhecer ali a ilha, que até então, para ele, era uma ilha deserta, né? Sim. Que surpresas! Conte para os nossos internautas, que surpresas Robinson Crusoe verá do outro lado da ilha. Né? Ele encontra que o outro lado da ilha ele percebe muitas ossadas e percebe que ali alguma coisa acontecia de estranho, e aquelas ossadas não eram ossadas de animais, eram ossos humanos. Então ele começa a desconfiar que alguma coisa estranha acontecia ali. E ele passou a vigiar aquele local a partir de uma colina, quando ele retorna para a sua casa para a sua casa com esse barco improvisado que ele fez, que não poderia ir muito longe, só para reconhecer a ilha. Ele retorna e ele vai à colina todos os dias, e ele, então, em um belo dia, ele percebe que selvagens vinham de uma outra ilha que ficava próxima, que ele conseguiu perceber que havia uma outra ilha próxima, vinham até aquela parte da ilha para fazer os seus festins. Então, ali eles eram canibais. Então, eles faziam os seus festins. Então, em um belo dia, ele ficou repugnado com tudo aquilo. E um belo dia, ele vê que havia um homem, que os canibais chegam com 2 homens, né? Um já estava com 3, aliás. Um já tinha sido completamente... já estava sendo devorado, o outro ainda estava amarrado, e havia um outro também totalmente amarrado. E ele assusta esses selvagens, e esses selvagens saem correndo e vão para o mar. Não é? Um fica ferido ali na ilha, e os outros selvagens eles vão para o mar, mas ele acaba sabendo que houve todo um processo de correnteza e que esses selvagens morreram no mar. E ele vai e salva esse homem, que ele percebeu que era um europeu, era um espanhol, e ele salva o outro, que ele percebeu que era um índio, era um selvagem, que também iria ser consumido, não é? E ele dá o nome de Sexta-feira. E ele passa a ter toda uma relação, e ele tanto com o espanhol quanto com Sexta-feira. E Sexta-feira ele quer devorar aquele homem que estava lá, o outro selvagem que estava lá, e ele diz que não, ele faz sinal que não. E aos poucos ele começa a ter toda uma relação com o Sexta-feira, e o Sexta-feira ele fica extremamente agradecido por ele ter sido salvo. Então, aos poucos, ele começa a estudar juntamente com o Robinson. O Robinson faz leituras para ele do Evangelho, conversa para ele, e, aos poucos, vai mostrando a possibilidade de ele ter outro tipo de alimentação que não fosse a carne humana. E o Sexta-feira, com tudo isso, ele passa também a ficar repugnado com a questão. Não é? Então, a grande importância... Aqui nós vamos fazer uma grande vinculação com a importância da evangelização infanto-juvenil. Porque Sexta-feira, que era esse selvagem, ele funcionava como uma criança, como um jovem. Mas, a partir do momento que ele encontra toda uma amizade,
que ele encontra um respeito e que também ele vai recebendo ensinamentos da Bíblia, ensinamentos religiosos, não é? Ele vai compreendendo que isso tudo é muito importante e que ele gostaria muito que a nação dele também fosse também recebesse esses ensinamentos. Então, nós vamos aqui pensar a grande importância que tem o trabalho de evangelização dentro da casa espírita, de levar para as crianças, de levar para os jovens, tudo isso, não é, Eduardo? Sim. Agora, Sônia, algumas pessoas interpretam essa evangelização de Robinson Crusoe, né, com Sexta-feira, como uma espécie de catequização. Né? Mas o processo foi diferente. Foi. Né? Não foi aquela catequização que aprendemos nas escolas, que foi feita aqui no Brasil, né, com os jesuítas vindo e obrigando os índios a aceitarem a religião cristã. Não foi assim, né, Sônia? Não, ele vai demonstrando. Foi um processo até de conversação. É um diálogo, não é, Henrique? Né? É esse diálogo que ele vai mantendo, que ele vai mostrando a partir das situações que vão acontecendo na ilha, a partir de tudo, de todos os acontecimentos. Então, ele vai colocando tudo aquilo, não é uma catequização de subordinação, mas é uma questão de valorização da relação humana. Que ali e da vida, né? Porque provavelmente foi através da mostra, a Sexta-feira, de valores e princípios fundamentais, como possui o Espiritismo, como a crença num Deus único, criador de todas as coisas, que, né, Sexta-feira também deixou de se interessar por comer carne humana. Sim, sim. E em outro episódio, eles também vão... Daí o Sexta-feira vai relatando que a nação dele tinha outros, que a nação dele, da outra ilha, muitas vezes eles também eram agredidos por outros selvagens. E o Robinson e Sexta-feira continuam a fazer essas observações para ver se continuam esses, como ele chamava de festins, naquela parte da ilha, na parte oposta da ilha. E eles percebem que sim, que os selvagens, outro grupo de selvagens, trazem sim também, e eles começam a fazer um festim, começam a se preparar, e eles novamente eles assustam esses selvagens, e eles vão ver que os selvagens também saem correndo, não é? E o Sexta-feira encontra que a pessoa que iria ser devorada era o seu pai. Não é? Porque aquela nação tinha invadido a nação deles. E nessa relação toda, o pai também começa a entender essa relação com o quanto Sexta-feira havia se modificado e começam a compreender tudo isso. Então, eles combinam com Robinson que eles iriam retornar para a outra ilha, o espanhol e o pai de Sexta-feira, e levar para a nação deles que Robinson e Sexta-feira iriam para aquela outra ilha também levar o evangelho. A gente tem que ter uma sensibilidade, porque quando nós lemos, nós estamos no século XXI. O Daniel Defoe escreveu isso no século XVIII. Então, havia uma maneira de enxergar as coisas no século XVIII e há uma maneira diferente de enxergar as coisas no século XXI. Então, cada pessoa é uma pessoa do seu tempo. Ele escreveu de acordo com o que havia de informação, de mentalidade no tempo dele. Então, a gente não pode julgar por ele usar algumas palavras. Agora, a lembrança que eu tenho, a Sônia leu mais recentemente, está mais fresquinho, mas a lembrança é que em nenhum momento isso a gente tem que realmente parabenizar
o Daniel Defoe, o autor, e que ele em nenhum momento usa uma linguagem colonialista. Porque ele está numa posição que ele é o dono da ilha. Ele, inclusive, chama de castelo, né? A casa dele, mas em nenhum momento ele impõe, ele apenas expõe o evangelho. Isso é muito interessante de se notar, que é a nossa postura, né? Como evangelizador, nós somos evangelizadores, palestrantes, a gente está ali para expor uma ideia. E essa exposição, a pessoa vai o quê? Vai assimilar, vai concordar ou não. Exatamente. Então, isso é extremamente importante. E essa relação de confiança e de gratidão do Sexta-feira, do pai de Sexta-feira, né? A relação também de gratidão do espanhol, que também havia sido salvo, essa relação toda de gratidão que acontece e que eles se colocam na posição de que eles estariam junto com Robinson para juntos eles fazerem alguma coisa. Tanto é que acontece de um outro navio que também se aproxima, e esse navio também esse navio também tem um motim, e há um motim nesse navio, e os marinheiros levam o capitão para aquela ilha, para abandoná-lo naquela ilha. Então, eles assustam também esses marinheiros. E esse capitão também é salvo por esse grupo, não é? E também se estabelece ali toda uma relação. E aqui é muito importante, que nós não vamos entrar em detalhes. Aliás, tudo que nós estamos apresentando para vocês são pequenos flashes, porque quem ler a obra, isso não é para desestimular vocês de lerem a obra, pelo contrário, leiam, porque vocês vão conseguir captar dessa obra muito mais situações. Nós aqui deixamos de falar de muitas outras questões que estão presentes lá e que são assim bem interessantes, são bem importantes nós lermos. Então, quando esse capitão retoma o navio, ele faz todo um processo de entendimento com o Robinson. E aqui o Robinson ele fica entre abandonar uma ilha e retomar a sua libertação. Então, aqui é uma reflexão que ele vai fazendo e do quanto isto seria para ele uma grande reviravolta na sua vida. Mas mais uma. E nesse interim, o pai de Sexta-feira, juntamente com o espanhol, vão para a outra ilha para prepararem a ida de Robinson para lá. Mas eles ainda não tinham retornado. Então, havia todo um processo de reflexão que o Robinson estava fazendo. Mas ele faz a opção, então, do quê? De saber que o pai de Sexta-feira e que o espanhol, que tinham ido para outra ilha, eles já teriam total condição. E aqueles marinheiros que fizeram um motim, ele estabelece uma relação com aqueles marinheiros, e aqui nós não vamos contar também, não é, Eduardo? Que já está no finalzinho aqui. Nós estamos no final. Aqueles que realizaram o motim, ele estabelece uma relação, e aqui os marinheiros ficam com uma responsabilidade, e o Robinson resolve, então, retornar, sim, com o capitão para a Inglaterra, levando o Sexta-feira. E levando o Sexta-feira, nós vamos encontrar também, e nós também não vamos relatar o que aconteceu na Inglaterra no seu retorno, mas no seu retorno
os seus pais já haviam morrido, mas aconteceu algo, uma relação de generosidade extremamente ampla com o capitão lá, com a esposa do capitão daquele outro barco, navio que tinha levado anteriormente o Robinson para o Brasil. Então, há uma relação de generosidade. Robinson toma novamente, sexta-feira, vem para o Brasil, e no Brasil há uma outra relação de amizade que aconteceu e que é muito interessante, e que ele novamente ele vai vendo a importância de ter lido a Bíblia e do quanto Deus e a espiritualidade estão presentes no nosso dia a dia. E ali vai se mantendo toda uma relação. Então, este livro, essa obra, realmente, como este correspondente apresenta, é uma obra que tem extremo cunho espiritualista, moral, filosófico e intelectual. Procurem. Só uma coisa, procurem edições, porque existem edições com texto integral, existem edições que estão adaptadas para crianças, para infanto-juvenil, e a linguagem ela é ágil, porque o Daniel Dafoe ele era jornalista, então vocês não vão encontrar uma narrativa lenta. Mas vamos lá, vamos encerrando, né, Eduardo? Isso, por isso que fica a nossa sugestão de vocês lerem esses 2 artigos que estão nas revistas espíritas de março e de setembro de 1867, né, e conjuntamente, né, fica a sugestão, de lerem o livro As Aventuras de Robinson Crusoe, né, que, principalmente no final, traz lições tão bonitas de generosidade, de amizade, de religiosidade, que garanto que vocês têm que ter um lencinho do lado. Muito emocionados vocês vão ficar, né? E pedindo que compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no canal, porque outros vídeos da nossa Casa Espírita vocês também receberão, bem interessantes, e divulguem nosso trabalho, nós vamos gostar muito. Um abraço a todos, né, e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro.